sneakers on fire. You joke that we're late for our own empire. Stole your brother's jacket, mine full of pins. You crank the dial up, let the night rush in. Turn up the runaway radio, sing it loud, sing it loud. We got hearts like sparks in a thunder show. Never coming down, never coming down. We don't need a map where we're gonna go. Just a loud cheap song in a rusted stereo. Turn up the flicker of a glance, spinning in a crowded room. You laugh, I lose my balance, like you reach and pull the moon. Pessoal, estamos de volta com On Time, entrevista diretamente dos estúdios da On Time TV com o nosso querido diretor Maninho. Vocês já sabem quem ele é, está sempre com a gente aqui. Hoje eu estava brincando aqui com a nossa entrevistada da noite que se meu pastor estivesse aqui, ele diria que nós estamos cercados hoje por demônios cibernéticos aqui, porque parece que estava tudo querendo confluir contra a nossa entrevista, mas agora deu tudo certo. Vamos passar diretamente para o nosso boa noite aqui do meu querido amigo comentarista, parceiro de bancada, Ronaldo Crispim. Muito boa noite, Ronaldo. Agora acho que vai, tá tudo certo. Agora com som, né? Boa noite Tati. Vamos mais um pouquinho falar de política, ver as propostas, conversar e mostrar para o limeirense que temos candidatos aqui que podem fazer alguma coisa por nós. E que votem em Limeirense, pelo amor de Deus. Tem muita gente boa por aqui. Tem. Vamos ver lá. Mudança de cultura também ajudaria um pouco aí na cabeça. Isso vai longe. Claro, tem muita coisa. E a gente vai procurar saber um pouquinho da Tati, tirar dela algumas coisas também em relação a tudo isso. Vamos passar por muitos assuntos aqui, vai ser bem interessante. Mas oficialmente agora, com áudio, com bom som, Tati. Boa noite, seja bem-vindo a On Time Entrevista. Boa noite, Ed. Boa noite, Ronaldo. A todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês nessa noite. Honra nossa de poder te receber. Já estava te falando que nos encontrávamos rapidamente em um evento ou outro, no balcão da prefeitura, quando você passava por lá há 1 ano e meio atrás, quando eu ainda estava por lá. Mas agora vamos ter um tempinho de bate-papo aqui para poder trocar algumas ideias e registrar esse momento com você, tá? Então, agradeço muito. Já quero deixar um abraço para a Mel, inclusive, que foi, né, quem me apresentou você oficialmente, quem me falou de você, da tua causa, que é realmente a mesma dela. E assim nos aproximamos, né, por essas causas tão bonitas que vocês têm aí também, né? Já tive muitos gatos por gerações, aí depois a gente começa a trabalhar, a vida fica mais curta e para dar mais atenção para um bichinho não tinha mais tempo e isso me matava, né? Porque realmente é parte, né, de nós, né? Vira família de fato. Aí quando o último veio a falecer, aí minha esposa chorou demais, a minha filha, que hoje está com 20 anos de idade quase, Ronaldo, era pequena ainda, já chorava, eu falei, olha, quando vocês tiverem o cantinho de vocês, vocês vão ter de novo, porque eu não tenho tempo de cuidar, vocês não param em casa e não vai ficar maltratando para deixar na solidão o bichinho aí. Então, deixamos quieto até então. Enfim, Tati, vamos primeiro conhecer um pouco de você, né? Sei que antes da Tati vereadora tem uma Tati mulher, uma Tati filha, né? Tem uma Tati que realmente correu pela cidade, foi estudar, talvez tenha viajado. Quem é essa Tati antes da política na sua vida? Bom, Ed, apesar de ter realmente uma pessoa além da política, eu sempre gostei de política desde criança. Desde pequeno, então já curtiu o assunto já? De verdade, assim como a causa animal. Desde criança eu tenho essa vontade de tentar fazer a diferença. Quando criança ainda eu brincava com os cachorros em situação de rua, né? Eu tinha um lá em específico que falava que ele era o prefeito dos cachorros. Eu era muito criança e eu já gostava, né? Eu gostava de assistir propaganda política na televisão. Sempre adorei os debates políticos na época de comício, né? Eu já estou com quase 40 anos. Não é? Então, né, os mais jovens ainda não pegou tiveram, um pouquinho disso, né?
toda a experiência, mas eu ia muito em comício, não ia pelo show. Aquela época ainda tinha show, né? Sim, Vencia muitas sim. vezes quem tinha mais dinheiro. Sim, mas Não Né? é? Quem tinha mais dinheiro, trazia artistas aí legais que todo mundo gostava, Não mas sei eu se isso mudou muito ainda, né? Mas a gente tá precisando repensar. melhorou um pouquinho, né? Já não exato. pode dar brinde, tinha pente, tinha batom, Camiseta. camiseta e tantas outras coisas, né? Mas era uma época que eu já me interessava por política, Legal. né? Eu praticamente nasci no Parque Nossa Senhora das Dores, moro ali desde que a parte que eu moro foi entregue, desde 91. Sempre estudei em escola pública, né? Os meus pais, moro com os meus pais até hoje. O meu pai é limeirense, a minha mãe veio da região de Marília, né? Tenho um irmão mais velho, tenho um monte de cães e gatos desde criança. Que legal. Né? Estudei ali na escola Caique, depois estudei no Arlindo Silvestre e concluí o colegial na escola Eli. Né? E foi quando eu ingressei na faculdade através do ProUni. Então, sempre estudei em escola pública, fui para a escola particular, para a faculdade particular, por conta ali da oportunidade, né? Infelizmente, para um aluno de escola pública ingressar na faculdade pública é um pouquinho mais difícil, a concorrência é maior, então naquela época eu tive essa grande oportunidade. Mas desde criança eu tenho essa missão com os animais, né? Sempre gostei, repito aqui, muito de política, fui representante de classe, sempre fui aquela aluna para brigar pelos direitos, tinha às vezes alguma briga, eu estava envolvida estava na para tentar liderança, né? conciliar, então sempre tive esse comportamento. E as pessoas que me conhecem daquela época não me deixam mentir. Encontrei uma amiga que a gente se conhece desde criança, ela falou: nossa, Tati, você sempre foi assim, então não é uma novidade te ver na política e com a causa animal. Sou vegetariana desde os meus 12 anos, né? As pessoas pensam que isso às vezes é moda, tem pessoas que realmente levam isso como moda, como uma situação que é interessante até politicamente, a causa animal e o vegetarianismo, né? Sou vegana também, mas em 99 eu despertei para o vegetarianismo. Naquela época nem se falava esse termo vegano, Sim, né? sim. A gente não tinha um celular, a internet, eu acho que A era... busca de informação era muito mais Era remota, bem muito mais difícil. Eu lembro que eu ia na biblioteca municipal para ler revistas e livros, para entender saudade. Eu ia sobre também. o assunto. Série Vagalume que me conte as histórias de quanto Então. eu passava por lá. E, então eu me tornei vegetariana realmente por amor aos animais, não foi por religião, não por questão de saúde, porque em 99 eu era realmente uma criança. Hoje os adolescentes de 12 anos já têm uma maturidade diferente, têm mais conhecimento, né? Até por conta da velocidade das informações, mas naquela época não, foi realmente por amor. Eu tinha coelhos de estimação, né? Tinha cachorros e o meu pai me trouxe para casa uma galinha embalado de mercado, mas estava escrito galinha caipira. E eu olhei para aquilo e me chamou a atenção. Eu não sei explicar para vocês por quê, mas estava escrito galinha tipo caipira. E aí eu fui olhar o rótulo, estava escrito matadouro de aves e coelhos. E eu tinha coelho de estimação. Eu não comi o coelho, mas eu comi o frango. E aquilo para mim foi tão impactante que aquilo me fez despertar o amor às outras vidas também, que eu já sentia, mas Sim. eu ainda não entendia como lidar com aquilo. Então, a partir do dia 28 de novembro de 99, eu nunca mais comi nenhum animal. Olha E depois só. veio o veganismo. Então, e naquela época eu já gostava de política também. Como eu falei para vocês, fui representante de classe, sempre fui aquela aluna à frente de algumas questões mais polêmicas na escola, participava, fazia com que os meus amigos também participassem das decisões. E eu tirei meu título aos 16 anos, eu lembro como se fosse hoje, dia do meu aniversário. Eu fiz minha mãe me esperar na frente do Eli, a gente foi ali no cartório, Olha só, que tava tudo só perto. os mais velhos Tava também perto. vão lembrar, era em frente do fórum, Sim. né? E aí a gente foi e fiz o meu título de eleitor e ali comecei Pronto. a Na época não deu tempo ainda de ingressar como vereadora júnior ou nada disso? Você já tinha algum Não. contato com prefeitura, Então. Câmara Municipal, Tati? Nessa época ainda não. Não, na escola Arlindo Silvestre, eu até saí de lá porque o ensino estava muito ruim. A gente não tinha uma direção que conseguisse administrar bem a escola. Então, a gente estava num momento ruim. A gente tinha bons professores, mas a gestão não conseguia segurar aqueles alunos um pouco mais
complexos, né? Que Sim. precisavam de um apoio, precisavam de assistente social, de psicólogo, e a gente não tinha estrutura ali. Quando eu fui por ali, nos 2 anos que eu fiquei, eu não me recordo de ter tido ali a votação para vereador júnior. Acho que também não lembro a idade, que naquela época tinha vereador. Então, infelizmente, eu não tive essa oportunidade, mas eu já frequentava a Câmara. Sim. Eu cheguei a frequentar a Câmara, que é ali onde é o Magazine Luiza, Sim, né? Que também poucas pessoas lembram que tinha aquela portinha. Assim, eu sou mais velho do que você, mas eu despertei bem mais tarde para a política, infelizmente. Hoje eu acho... Na verdade, eu me encontrei comunicador muito tarde, né? Então, estou aproveitando esse período dos últimos 10 anos, 12 anos para cá e olhe lá ainda, né? Então, não me lembro, por exemplo, da Câmara ainda ali no prédio do Magazine era Luiza, ali. acredita? Também não, Ronaldo? Eu sou mais velho que vocês dois. Olha. Então, lembra que eu sou 10 anos mais velho que você. É, exatamente. Eu lembro da Câmara no prédio zoológico. Ah, então. Sim. Mas Eu lembro de aí lá. eu já não consigo me lembrar. Eu lembro daquele de lá. Pra mim Mas já para não essa dá. mudança, De lá como a gente depois, errou um pouquinho eu não lembro mais, não. Eu não me lembrava dali. Era Essa assim. passagem eu não me lembrava. Eu não lembrava, Olha só. não. Então, naquela época, eu já me interessava por política, né? Então, para mim foi muito natural. Me filiei a partido também muito jovem, obviamente que a gente vai amadurecendo, Claro, isso é né? natural. E vai entendendo todo o contexto. Mas eu sempre gostei de política, sempre estive envolvida, sempre procurei questionar, né? Então, eu sempre estava presente em alguma sessão importante na Câmara, sempre procurei fazer com que os meus amigos também se interessassem por política, né? Com que os meus amigos da minha idade também tirassem o título ainda jovens para poder ali exercer o seu direito e, por consequência, poder cobrar e tentar melhorar a nossa comunidade, melhorar a nossa cidade e, por consequência, o nosso país. Então, a política sempre esteve muito presente na minha vida. Ou seja, não dá para desvincular Tati Lopes da política. Eu não né? me conheço sem política e sem causa animal. E eu fui candidata aos 21 anos, Olha aí. 2008. Eu fui aquela eleição a candidata mais jovem. Tive Que legal. 254 votos à época. Olha só. Na época eu fiquei muito triste. Sim, é o Eu- impacto de quem entra primeiramente, com o mundo para mudar, né, Ronaldo? Isso. Aquela coisa toda. Mas hoje eu vejo que foi uma votação excelente, não tive apoio nenhum, material nenhum. Foi eu com a minha mãe fazer campanha no ônibus, nos bairros. Olha Foi só. eu com a minha mãe, não teve equipe, não teve nada. No máximo teve um santinho. Não Sim. tive um papel de propostas porque não tinha meios, né? Mas foi muito interessante porque eu pude conhecer mais a cidade, pude conversar com as pessoas e me trouxe também mais maturidade para chegar em 2020 e depois de ter tentado na política, mas fora de um cargo, ter tentado implementar políticas públicas, apoiar e não conseguir. Né? Eu consegui um trailer castramóvel com o deputado Ricardo Zari em 2018. E até hoje ele não foi implementado para aquilo que ele foi trazido, né? Isso, Pra que ele aquilo veio ele foi para cá. criado para fazer. Então, mas na Acompanhei época... um pouco disso também, e infelizmente acompanha, assim, corroboro da sua tristeza em relação a isso. Eu vi o quanto você falou há talvez um pouco mais de um mês, eu vi você dando uma entrevista sobre isso. E, poxa vida, né? Que dificuldade. O mais difícil que a gente imagina, que era trazer o castramóvel, que era trazer, né, trazer o recurso. enfim, né? Naquela época eu não era vereadora e consegui mais de 300 mil reais de recurso. Você citou aqui a Mel, né, que é uma Sim, protetora dos sim. animais também. A gente se conheceu numa época lutando por políticas públicas, em 2011 para 2012. A gente não tinha política pública nenhuma para os animais em Limeira, nada. E a gente, inconformado com aquela situação, a gente se reuniu no Parque Cidade, meia dúzia de protetores, e dali a gente lutou para que a gente conseguisse avançar. Foi em fevereiro de 2013, a gente conseguiu fazer uma grande reunião na Câmara Municipal, que superlotou Olha o só que plenário, legal. né, para a gente discutir as políticas públicas. Ali a gente criou o Conselho Municipal do Direito dos Animais, conseguiu, à época, zerar a fila de castração, apesar que ficamos parados sem castração, e a criação do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal dentro da Secretaria de Meio Ambiente, que naquela época ainda era Centro de Controle de Zoonoses. Então a gente conseguiu alguns avanços e seguiu. Mas eu percebia que todas as vezes que eu me sentava com o prefeito, com os vereadores, eles se interessavam pelo assunto,
a fazer algumas tratativas, o diálogo. Eu lembro que a comissão lá da Câmara, a Comissão de Meio Ambiente, chegou a ir em algumas cidades a nosso pedido para verificar como que a política pública estava sendo feita em outros municípios, mas não conseguiram implementar. Eu falei, poxa vida, mas a gente está aqui nadando contra a corrente, nada acontece. Há 10 anos nessa situação praticamente. Falei, quer saber? Eu vou sair candidata para ver se eu consigo ser a semente para tentar mudar essa situação. E aí eu fui eleita, né, em 2020 e consegui aí avançar junto com a proteção animal. Claro que tem muitas coisas ainda para serem feitas, Claro. mas a minha voz, a minha presença fez com que muitas políticas de fato fossem implementadas e que os animais de fato fossem ouvidos. Não serem usados apenas para discursos vazios e que ficavam no esquecimento. Toda a campanha era a mesma coisa. Ah, eu vou ajudar a causa animal, eu vou ajudar. Chegava, o candidato era eleito e nada fazia. E eu entendo que cada um tem a sua pauta, a sua bandeira. A gente sabe que o trabalho na Câmara ele é muito exaustivo e a gente não consegue se dedicar a tudo que nós gostaríamos. O tempo parece longo, mas é muito curto. Os dias passam. É tudo muito burocrático, e tudo imagino é muito isso, né? burocrático. Então a gente não consegue caminhar os passos que as pessoas e os animais precisam e merecem. Então eu entendo que as demandas são muitas e a gente acaba sendo limitado. Mas como Limeira entendeu que a pauta da causa animal era importante, sim, é importante, eu no meu segundo mandato a gente já conseguiu avançar bastante. E nós estamos ainda na metade do processo, claro, caso algo, né, venha mudar, você assume uma nova, né, um novo megafone, né? Mas por enquanto, até porque você pode continuar vereando, né? Pode comentar no parlamento aqui em Limeira, pode continuar trabalhando, então isso não vai parar por enquanto, né? E eu vejo, na verdade, todo o esforço acontecendo e você tem uma bandeira extremamente clara. Acredito que mesmo quem não conheça você diretamente, quando ouve falar de proteção animal, vai saber que tem uma vereadora na Câmara que traz isso. Então, realmente ficou, Ronaldo, uma marca muito forte na Tati em relação a isso. Sim, realmente é. Tanto é que foi mais conhecida como Tati Protetora, né? Pelo que eu tinha visto. Exatamente. Sim, eu usei na urna, Usou, né? Tatiane e Lopes Protetora. Eu vi isso daí. E também eu estava vendo aqui hoje, estava vendo a ficha dela, né? Dando uma olhadinha na ficha. E eu vi que hoje é Dia Internacional do Cachorro, né? Verdade. 26 de agosto, hoje é Dia Internacional. Olha que legal. Dia Mundial do Cachorro. Ó, Tá data vendo? importante pro dia presente registrado. Então, aqui não tá em são entrevista. aquelas coisas que a gente nem lembra. Eu nem Tinha que sabia, ser eu comecei hoje, a mexer ali e falei, o cachorro tem um dia mundial, realmente é interessante. Tá vendo? Mas é aquilo que eu falo, eu acho que sempre que você tem a causa animal, eu acho maravilhoso. Eu tenho lá, vou dar um exemplo meu filho. Meu filho não mata nenhuma formiga. Ele não mata nem a formiga. Ele vê lá, tem uma formiga na sala, ele cata, põe um papelzinho, vai lá fora e põe lá. Aparece uma borboleta, ele vai lá, sabe? Então, ele já tem essa situação. Então, ele gosta disso aí. Eu tenho lá, que eu estava comentando nos bastidores aqui, tive 2 cachorros, né? Quando eles eram pequenos, eu trouxe os cachorros para que eles conhecessem como é ter um animal. Eu morava em apartamento, a hora que eu passei para casa, eu trouxe. Ficou mais fácil. Peguei um e o outro pegou a gente. Né? Tá vendo? O Fox eu peguei e a Caramelo me pegou, né? Então nós temos lá hoje, um já faleceu, sofreu muito em casa, muito. E a gente sabe que realmente sofre. Sempre maduro. A minha Caramelo uma vez escapou, você não acredita. Ficamos em 5 carros, rodamos Limeira inteira procurando cachorro, Eu fiquei até 4 horas da manhã rodando a cidade inteira procurando ela, não encontrei. Olha Minha só. menina em casa chorando lá, não sei o quê. Hoje De é repente, casada, 2 viu, horas ela Tati? Hoje é casada, mas, né, casada, assim mesmo. Faz o quê? lá. Faz 3 meses. Foi agora. Olha, tá vendo? O amor não passa nem com a idade. Ela chegou, de repente, ela chega em casa, eu abro a porta, ela toda chega lá, entra, vai tomar água e vai embora. Eu falei, brincadeira, deixou todo mundo preocupado. não é? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu estava vendo ali, né, meio ambiente, causa animal, vegana, né, vegetariana, estava lá no vegana, e essa bandeira são as principais suas, né, dentro eu sei que o deputado federal vai buscar outras situações e tudo mais. Mas a questão também de escola, deixa eu perguntar, e eu sempre pergunto para todos aqui, o que você acha da escola civil-militar? Você fala, a escola não estava bem, a direção não estava bem. A gente sabe que
a direção é complicado chegar no limite, até porque hoje você tem todo aquele mimimi da família, né? Você não pode falar nada. Eu, quando estudava no Lércio Corte, a professora olhava e eu já abaixava a cabeça. Se ela vinha perto, então, nossa, era aquele medo. Hoje não, parece que hoje eles querem enfrentar, os pais querem que o professor eduque o filho deles e não eles educarem. Então, Ronaldo, eu acho que o conceito da escola cívico-militar é interessante. Eu não sei, aqui em Limeira a gente tem uma que implementou, né? Foi implementada? Parece que não ia sido, não teria Então, sido. eu tô meio perdido. O assunto está bem ainda, tá muito turvo ainda, mas na tá bem verdade. grande lá. Primeira Escola Cívico-Militar de Limeira, que é a Escola Irmã Maria. Eu acho que o conceito de disciplina é interessantíssimo, né? Eu acho que a escola é um local de disciplina, é um local de educação, é um local que os adolescentes, as crianças precisam ser instruídos dentro do campo educacional, precisa ter regras, sim, horário de chegar, horário de sair, horário de intervalo, silêncio, tem que ter todo um rito, eu concordo. O que me preocupa, né, que eu não visitei nenhuma escola com esse conceito para falar de forma mais ampla, mas com relação ao uniforme, obviamente tem que ter uniforme escola. O que me preocupa às vezes é um pouco do conceito no sentido de obrigar o aluno a ir com o cabelo daquela forma, né? Às vezes tem menino que gosta de cabelo comprido, menina que gosta de cabelo colorido, gosta de cabelo solto, gosta de cabelo curto, não sei. Então eu acho que limitando-se à parte educacional, eu acho que é super bem-vindo, é super favorável, né? Onde os alunos possam ser educados dentro do campo educacional, obviamente que a educação, né, do comportamento vem da família. Agora, é importantíssimo que a gente tenha esse regramento, especialmente para as periferias. Entretanto, só a escola ela não resolve, tem que ter o entorno. Não adianta você ter uma escola cívico-militar num bairro de periferia, onde esse aluno sai da escola e ele não tem o que comer em casa, né? Ele só tem aquele uniforme da escola, aquele tênis da escola. Ele não tem um momento de lazer, de entretenimento. Às vezes tem um problema familiar, né? Precisa de uma assistência social. Às vezes aquela mãe é mãe solo. Às vezes aquele pai violenta a mãe. Então, assim, não é só a questão educacional. Eu acho que a questão da comunidade, ela também, exatamente, tem que ser tem que ser trabalhado junto. Não é só uma pauta. Não adianta você ter só a escola se não tem saúde, se não tem um bom transporte, se esse jovem não tem... Hoje se fala tanto sobre os pancadões, mas assim, o jovem ele gosta, né? Ele gosta de ter um local de lazer. Ah, eu posso não gostar do funk, mas o jovem de periferia é aquilo que ele gosta. Só né? que ele encontra muito mais. Só que também faltam algumas outras ferramentas, né? Eu acho que a gente tem tanta adolescente no mundo das drogas. Por que está no mundo das drogas? Né? Às vezes vem numa questão familiar, às vezes o pai e a mãe já está numa situação vulnerável. Sim. Então, acho que a política pública ela tem que ser implementada como um todo. A gente tem que pensar na educação, na saúde, no esporte, o quanto que o esporte pode resgatar esses jovens que porventura podem entrar no mundo do crime ou que não querem estudar. Hoje, com a rede social, tem muito jovem que quer ser influencer e está tudo bem ele querer ser influencer, mas isso não pode... Mas tem um caminho bom que pode conduzir para isso, ele pode, paralelo a isso, tem que estudar, tem que ingressar numa faculdade. Não é que ele não pode ser um TikToker, mas ele não pode deixar de estudar. E hoje parece que os adolescentes só pensam nisso. Quer ser jogador de futebol? Incrível, o esporte é maravilhoso, mas não deixe de estudar, não deixe de cursar uma faculdade. E como esse jovem vai ingressar numa faculdade? Né? Então, eu acho que é um trabalho com relação à educação, ao regramento, é muito maior do que só um modelo de escola. Ele é extremamente importante, mas ele tem que sair de dentro do conceito só da escola. Ele tem que vir para toda a comunidade, né? Um espaço de convivência, os centros comunitários. Essa é a base. Essa é a base. Eu acho que o centro comunitário, dentro de uma periferia, ele pode ajudar muito. Que nós começamos a falar do antigo, que não é da época de vocês, Plimec.
Como? Plimec, já ouviu falar do Plimec? Pois é. Nunca ouviu falar do Plimec também? Porque ela é sei. nova Tá ainda, vendo? então ela não é da minha Algumas época. situações de ensino da antiguidade, o Ronaldo puxa muito para trás. Vou dar um exemplo. Aí cai lá na década de 70, 80, fica difícil pra gente, Tati. Aí, Maldoso. Na época do Jurandir Paixão, Paulo de Andréia, né? Que eu sou dessa época aí já, né? Existia o Plimec. Lá na Vista Alegre sempre existia o Plimec. Era um centro comunitário, onde nós estudávamos Lércio Cortes, saía na hora do almoço, ia para lá tinha almoço, tinha todo tipo de palestras, palestra sexual, sobre sexualidade, sobre drogas, então você tinha tudo isso daí. E fazia o esporte. Então você ficava lá, vamos falar assim, saía da escola meio-dia, ia para lá meio-dia e meio e ficava até 5 horas da tarde. Então, quer dizer, nada mais é do que você ter uma escola integral. A escola Seria uma integral é escola muito integral. interessante. Então, mas isso não integral do aluno ficar somente na escola. Ele tem que ter uma atividade Exato. que é Tem que ter um importante. porquê Ele não ali, vai né? lá Tem que ter um só, objetivo. não jogar bola no sentido do esporte, mas só para bater bola, não. Só para ficar desenhando ou conversando, não. Ele tem que ter, desempenho, né? uma estrutura. Os meninos que gostam, as meninas e os meninos que gostam de praticar esporte, eles vão lá para ser orientados, para praticar um esporte, não só como lazer, porque daí eles podem desenvolver as atividades. Sim. Né? Quem sabe ali sai um jogador de futebol, uma jogadora de futebol. A mesma coisa para outras atividades, de pintura, desde de cursos profissionalizantes. Então tem que ser algo muito direcionado para ele não ficar só dentro da escola para não estar na rua. Né? Precisa ter todo um contexto e também entender o contexto dessas famílias, para que não fique só dentro da escola, para que essas famílias também sejam atendidas. Então vai muito além. Exato. Essa questão da escola cívico-militar, que o Ronaldo tem uma preocupação interessante com a educação, é que o militar assusta, né? Se você chamasse de escola cívica, talvez não pegasse tanto no pé, eu acho, né? Porque assim, Tati, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo de polarização muito forte, muito forte. Então, o militar, ultimamente, está lembrando o quê? Né? A direita, né? Família Bolsonaro, né? Aquela coisa toda do capitão. Então, será que deu certo? Será que não deu? Não é nem a nossa questão na mesa trazer isso. Então, as pessoas estão se esquecendo que é um modelo de escola, por exemplo, como é o Senai. Sim, como eu acho é o extremamente Senac, interessante. né? Como é escolas particulares, que de repente tem um contexto diferenciado de ensino, como um sistema anglo, um sistema acadêmico. E as pessoas estão levando além a questão do peso da escola cívico-militar, num sentido de que assim, não, olha só, vai ser um pandemônio na cidade. Não, nosso contexto aqui era assim, tenha-se, né, a escola que fossem 4, por exemplo, na cidade, e algumas famílias que tivessem mais condições de poder refazer, entraria numa fila, poderia realmente escolher colocar as crianças para ter uma situação diferenciada nessas escolas, mas no modo geral, a cidade continuasse comprometendo com a qualidade de ensino em escolas como nós conhecemos hoje. Aí já se entrar na questão assim, vai tirar o salário de monitores que são preparados para a educação, para colocar um militar aposentado. Ele já está aposentado, não precisa de... Olha como puxa o fio, olha como a coisa toma uma proporção porque absurda. como a gente não vê ainda algo concretizado, então cria-se, obviamente, várias ideias daquilo que, na verdade, nem é. Né, como você disse, é só um modelo de escola e eu acho interessante, só que a gente precisa ver na prática para moldar naquilo que for necessário, né? A base principal da escola cívico-militar não é nem tanto a questão de ser cívico-militar, é a questão de respeito à hierarquia. Pois é. Certo? É como a gente está falando. Nós tivemos duas escolas aqui. O problema porque não tem clareza. Nós tivemos duas escolas aqui que eu posso dizer para você que não foram cívico-militar, mas foram totalmente militares na base dela. A escola da Minerva. Sim, né? Não tinha Quem colocar. Não vai lembrar do nome da... Né? Minerva, tanto quem que chegava na escola, a senhora chegava e falava, você não vai entrar porque você não vai cortar o cabelo. Você não entrava mesmo e acabou, ela mandava na escola. Tanto é que tinha fila de espera para poder colocar aluno na escola dela. Então, qual ela era diretora, entendeu? E nós tínhamos o Senai. Sim, que passamos por lá. Não estudei no Perches, que era o período da Minerva, mas estudei no Senai. E realmente... O professor Natalino foi seu professor, foi meu diretor. Então foi uma pessoa de uma figura que era uma figura, a palavra não é austera, Tati, mas era uma pessoa realmente que era assim, era muito direito, ela assim, não, isso está errado agora, você tem que entrar porque é um ambiente comum, então vocês vão trabalhar dentro de um padrão de ambiente comum. E funcionou para nós.
O que eu vejo no comparativo de hoje é que, infelizmente, este padrão para caber a maioria das pessoas realmente está sendo quebrado. Você comentou a questão de um cabelo colorido, de uma menina, por exemplo, ou mesmo de um menino com cabelo comprido que gosta. Eu não veria um problema também numa situação curta dessa. Prenda seu cabelo, coloca uma redinha no momento, sei lá. Mas realmente as pessoas estão, de novo, polarizando um assunto É que poderia assim, ser uma mais coisa é fácil. você regrar a disciplina, outra coisa é você regrar um comportamento natural daquela pessoa. Aí, para mim, tem grande diferença. A disciplina, ela precisa existir dentro do ambiente escolar. Precisa ser regrado. Precisa ter hora para entrar, para sair, precisa de silêncio, precisa de respeito pelo professor, pelos mais velhos. Isso nem deveria existir só Não é? no conceito de escola cívico-militar ou outro. Isso Exatamente. deveria ser natural. A única coisa que eu li, né, que eu vejo, que me preocupa é essa questão do comportamento, porque hoje a gente tem uma outra época. Não Sim, adianta a gente falar infelizmente. da época da minha mãe, da época que eu era criança, porque as coisas mudam. Hoje a gente tem internet, né? Hoje tem outras ferramentas. Então, se o adolescente quer se vestir de uma forma, quer se expressar de outra forma, isso não vai mudar a disciplina dele. No sentido dele vai ser mal Sim. educado ou não vai ser diante de um corte de cabelo, diante de uma cor de cabelo. Isso não define o caráter da pessoa. Exato. É só nesse sentido, ó, porque a gente está evoluindo com relação a essa questão, ao mesmo tempo com relação à disciplina na escola, e infelizmente até em escolas particulares a gente vê a disciplina caindo. Por quê? O professor é o eixo da escola. Quem quer ser professor hoje para enfrentar? Minha filha. Eu fui. Segundo para É terceiro muito ano de difícil, pedagogia. mas você veja aqui, porque mínimo não é esse- valorizado, é um momento não tem mínimo. valorização, ganha muito pouco. Numa sala, muitas vezes, com tem muito aluno para um professor poder cuidar. Ele não tem estrutura, a estrutura passa por um piso, por uma climatização, por uma boa lousa, por ter bons livros, por ter uma boa carteira, né? Então, não passa só pelo conhecimento do professor. Tem uma série de questões que envolvem, por exemplo, a escola pública, né? Então, assim, para quem quer ser professor hoje, tem que ser incentivado, porque a gente está numa época que ninguém nem quer estudar, não quer fazer faculdade, Imagina porque só não tem buscar incentivo. especialização Imagina para cada, querer né, ser professor. para cada idade. E hoje, com os neurodivergentes, né, crianças autistas nascendo cada vez mais, muitos pais não sabem lidar. Você imagina o professor, ele tem que ter uma formação, tem que ter um monitor especializado para isso, porque não é fácil. Muitos alunos precisam de uma pessoa única ali para cuidar. Exatamente. Então o professor, e às vezes não tem, o professor tem que fazer o papel do pai, da mãe, de professor, de diretor, de psicólogo. Então é muito para o professor. Então eu acho que o ambiente escolar é muito pesado. Então ele precisa ser estruturado, né? Não diga que é fácil, mas a gente sabe que precisa ser estruturado. Então essa questão da disciplina é extremamente importante. Mas como que a gente vai disciplinar sem estrutura? Quando esse aluno sai da escola, o que ele está, repito aqui, encontrando em casa? O que ele está encontrando na rua? Como que esse pai, essa mãe está lidando com isso? Ele tem pai, ele tem mãe? Né? Ele está tendo uma terapia fora, independente se ele é autista ou não, porque tem muitas crianças também com uma série de questões emocionais. Os professores também precisam desse suporte emocional. Exatamente. O profissional também tem sido deixado de lado. Tem. E eu me lembro de acompanhar uma sessão de vocês há alguns meses, que realmente a educação estava em peso lá, falando justamente sobre isso, sobre essa questão da dificuldade de monitores para poder auxiliar em todos os aspectos, né? Não só das crianças atípicas, mas também de outras crianças, né? Tem hiperatividade, Sim, TDAH, não só sim. autismo, né? Tem outras situações de atraso de ensino. Eu tive uma problemática já na rede estadual que eu tive que tratar com a minha filha de 13 anos, da minha caçula, né? Ano passado, nós tivemos ela com uma amiguinha, e essa amiguinha ela tinha um atraso de ensino. E a professora, alguns professores perceberam na minha filha alguém para auxiliar. Até aí eu não acho problema nenhum, porque nós ensinamos as nossas filhas a realmente estender a mão e ajudar. Mas quando uma menina, Tati, de notas 9,5 e 10 começa a aparecer com uma nota 6,5 e 7, tem alguma coisa extremamente fora do eixo.
E eu fui à direção da escola e, infelizmente, eu tive que falar, olha, nós sabemos exatamente onde está o problema. Porque, assim, ela vai deixar o dela para poder ajudar o próximo, que é a amiguinha. Só que agora eu preciso que vocês botem estrutura para a amiguinha, para que ela possa voltar a ser a menina de 9,5, 10, que ela sempre foi. Porque aí a coisa foge do controle, que a gente pode orientar em casa, né? E aí a escola conseguiu orientar, deu certo, aí o ano mudou, as coisas também se alteraram e entrou-se novamente no eixo. Só que nós percebemos que realmente os professores, eles ficam a pé porque falta realmente recurso Falta vindo suporte. do município ou do estado. Nós vamos chegar nos dois contextos contigo, porque você já é envolvida em um, que é o município, Sim. e esperando ser envolvida também, né, para um âmbito bem maior, né, como eu falei, ganhar um megafone brasileiro, nacional, para defender o estado de São Paulo, né, Tati? E a gente espera que essas bandeiras possam também aparecer para você nesse contexto. Mas ainda no município, hoje, assim, qual é a maior dificuldade hoje que vocês, como vereadores, enfrentam para essas questões da aprovação de leis? Seja na tua principal bandeira, ou nós entramos bem para a educação, que você está falando hoje. Eu vejo você participativa na mesa, comentando também, falando sobre os assuntos ali. Como você vê as dificuldades principais e em que pé você acha que isso está melhorando ou não? Na aprovação das leis. Exatamente. Eu acho, que a maior dificuldade não é na aprovação das leis. Né? Claro que tem algumas polêmicas que surgem, essas discussões, né, que acabam ficando polêmicas, mas eu acho que o maior problema não é a aprovação, é a aplicação da lei. Porque leis, nós temos milhares na cidade de Limeira, eu sou autora de várias que não são aplicadas. Isso é uma infelicidade Né? tão grande, Inclusive, né? hoje eu protocolei um requerimento acerca de uma lei que é referente à causa animal. Até segunda-feira ia a votação uma lei do vereador Márcio sobre multa a animais que ficassem 36 horas sem ninguém para cuidar. Até comentei com ele, eu sou favorável, mas eu sei que essa lei ela vai ficar só no papel. A lei de minha autoria, que prevê a multa imediata para caso de maus tratos, não está sendo aplicada devidamente. Hoje eu fui num caso, o cachorro já estava no médico veterinário, né, acolhido por uma protetora, não foi a família, mas só para vocês entenderem. O cachorro estava numa situação gravíssima, todo machucado, o cachorrinho daqueles peludinhos, então ele estava assim, todo furado, as patinhas todas inchadas, uma situação evidente de maus tratos. E a setor da fiscalização foi até o local e até que me consta, não multou imediatamente o tutor e a tutora. Assim como foi no outro caso que deu repercussão dentro de rede social, onde o cachorro estava nos fundos da casa, com vídeo comprovando, e o cachorro pele e osso, passando fome. E o cara também não foi multado, mas a lei prevê que quando é caso de flagrante de maus tratos, tem que multar. E quem aplica essa multa, O setor Tati? de fiscalização, que é um Não setor... o GCM necessariamente, alguém do setor da fiscalização É o fiscal do setor de fiscalização da Secretaria de Proteção Animal. Então tem que ser alguém específico. É, Tem porque muitos essa é a desses profissionais função. hoje para atuar na São cidade? 5 dentro da Secretaria de Ok, Proteção então Animal. tem um número que pode fazer. Eu já propus que essa fiscalização seja feita por GCM, sim, que eles cheguem e possam aplicar e que a multa vá para o fundo da segurança para poder melhorar o trabalho. Exato. É seria isso que eu já fiz essa perfeito. proposta faz muito tempo. Então, a maior dificuldade não é a aprovação da lei, porque às vezes existe polêmica, mas você articula com o colega, faz com que ele entenda, às vezes entra com uma emenda, então você adequa o projeto para que ele seja aprovado. Mas aprovou e aí? E depois da aprovação? Como que você vai fazer com que isso seja aplicável? Porque é muito fácil aprovar uma lei, né? Tirando essas questões mais políticas que a gente pode brigar em plenário depois resolver, mas você consegue aprovar. Sim. E depois para você Só que a aplicar. aplicabilidade dela é que não está sendo Então, funcional. a gente, enquanto vereador, tem ideias muito boas, né? Independente aí das divergências partidárias e de opiniões, mas você pode observar, todo vereador já protocolou um projeto de lei muito bom, que impactaria positivamente a vida das pessoas. Mas está Mas sendo não é aplicado? Está sendo aplicado? Não faz muito tempo também fiz um requerimento acerca de um projeto que é lei, né? Que era um projeto do vereador Ayrton, que não está mais como vereador, sobre educação no trânsito. Olha quantos acidentes a gente vem acompanhando recentemente. E ele tem um projeto muito legal
de educação. Inclusive, eu lembro que na época, acho que foi no dia do discurso dele, ele mostrou a foto de um carro numa cidade, um carro todo batido, que deu perda total, e ficou num local, tipo, um canteiro central, que não atrapalhasse o trânsito, mas mostrando, olha, se você não parar aqui, se você ultrapassar, você pode morrer e seu carro vai acontecer isso. Sabe, uma coisa impactante, Sim, para sim. ver se o jovem, para ver se as pessoas Saídas de olham rodovia já tiveram e alguma falam, coisa assim. nossa, é verdade. Então, por que que algo, tem tanto carro batido? Só jogado levar no para uns pátio? lugares, né? Leva, faz isso na praça, em algum local de visibilidade, no evento, na frente da E olha que prefeitura. ainda tem muito lugar para colocar, viu, Ronaldo? Porque assim, Então, assim, eu falo né? eu estou falando de algo muito simples, que você não usa recurso para aplicar a lei, você usa uma gestão, um recurso ou outro de uma placa, de um banner, mas não tem um investimento muito alto, é porque é uma campanha educacional. Por que não está sendo aplicada? Igualmente, a minha lei da semana Limeira contra maus tratos, porque a gente teve no dia 17 de agosto, completou 2 anos da morte do cão tigrinho, sim, que foi um caso que chocou a Sim. cidade de Limeira, que foi 2 anos terrível, já? já faz 2 anos. gente, E a gente aprovou a lei na Câmara, foi esse ano que a gente aprovou. E o que a lei prevê? Campanhas. Nem em rede social está sendo colocada. Ou seja, não tem custo, é o custo da pessoa que já trabalha ali. a comunicação ela já existe. exatamente, é só ela criar vai e colocar. criar uma É só colocar o campanha. calendário para funcionar. Exatamente. Então, o mais difícil para a gente que está no legislativo é a aplicação, né, aqui dentro do município. A âmbito federal também, eu sei que se eu chegar lá terei essas dificuldades. Só que a gente tem uma voz muito maior estando em Brasília, né? A voz, ela chega mais longe, Sim. né? A competência, ela abrange, por exemplo, eu não consegui nem colocar para estudo nas comissões um projeto de lei meu sobre redução gradativa de carroças. O pessoal me cobra muito sobre isso. A gente tem ainda carroças, mas é um número pequeno. Mas o que eu tentei propor nessa lei? Para que essas pessoas que ainda utilizam carroças, elas possam ser inseridas em programas sociais, que elas possam ter um cavalo de lata, que a gente chama, que é muito mais útil para ele, que não tem tanta manutenção, é mais tranquilo, ele não tem que alimentar o animal, ele não tem que ter um espaço para o animal. Então, enfim, então fiz a proposta dentro de um projeto de lei bem estruturado, poderia ainda ser melhorado, mas dentro daquilo que era o meu conhecimento a gente estruturou bem e chegou na comissão, na CCJ, barrado porque é inconstitucional. Lá em Brasília eu posso propor. Tá vendo? Pra Entende? resolver A questão do código, inconstitucionalidade. o Código de Trânsito Nacional também, que entende que carroças e charretes são veículos de tração animal. Mas ele reconhece, o município, ele tem que regulamentar. Mas isso é preciso alterado lá também, porque a gente está avançando. A gente não pode achar que um código ele tem que ficar intacto. Ele tem que ser sempre alterado. Isso o município não pode fazer. Então, estando deputada federal, obviamente que a abrangência aumenta e a gente tem condições de propor e de levar esse debate a outro nível, né? Aquilo que vai ser benéfico não só para a cidade de Limeira, mas para o Brasil todo. A questão do impactante é interessante em qualquer tipo de situação, né? Acho que isso aí eu mesmo Deveria não, ter muito mais. eu não fumei por culpa de ser impactante, o que eu sofri lá né? Eu fiz o batalhão de infantaria blindado, né? E ele mostrou quais são os malefícios que o cigarro traz. Você, então, Eu nunca coloquei cigarro na boca, nunca Você usei. imagina levar os alunos pequenininhos, uma certa idade que já tem entendimento, mas pequenos da escola municipal, olha, sabe o que aconteceu com esse carro aqui? Por que ele está assim? É porque alguém estava em alta velocidade, ultrapassou o sinal vermelho, uma pessoa bebeu álcool, né, que não pode. Então você já começa desde importante. pequenininho. Então são coisas simples que dá para o município fazer, mas a gente sabe que muitas vezes as leis elas não são aplicadas. Algumas não são aplicáveis, né, mesmo que são aprovadas, mas uma grande quantidade das leis, elas são totalmente aplicáveis, mas ela precisa de uma gestão que queira fazer. E aí entra na questão política. Quem que aprovou essa lei? Quem que é o autor dessa lei? É interessante para o prefeito fazer com que essa lei ela seja vista, né? Porque Então. aí a gente entra nesse meio que... Mas como você falou, algumas leis, elas já estão aplicáveis, né? Como essa que você falou, né? Multa imediata, né, para maus tratos. Qual é a dificuldade?
vamos imaginar o seguinte fator, Ronaldo, né? Tati já conhece esse caminho muito bem, que eu vejo seus vídeos, vários deles, você batendo boca com gente em área de construção, com um cachorro lá, para não deixar ninguém pegar. Aquele me esse impactou. caso foi um absurdo. Esse me impactou muito, Nós de você fomos ali. 4 vezes lá para fazer com que o órgão fiscalizador cumprisse o papel que está na lei, gente. É um Pois absurdo isso. Ali, por exemplo, precisa mais do que para poder multar? Porque ele só vai Exatamente. aprender se doer no bolso, Ronaldo. Exatamente. Qual é a conta que não fecha nessa questão? Porque aí eu concordo plenamente, Tati. Por exemplo, infelizmente, nós temos uma maioria de cidades que realmente não vão enxergar a proteção animal exatamente como você enxerga, mas a maioria entende que você não pode ter um animal para poder chegar numa situação, né, concomitante dessas para ser isso. Mas quando chega, você, já que já tem a lei, precisa fazer aplicar para que realmente sinta no bolso e você tem um redutivo disso. E quando você tem um redutivo do que já está aplicável, obviamente o seu tempo para outras coisas pode ser né, realmente aumentado, pode ser utilizado de uma outra forma. Mas realmente, aí a gente entende cada vez mais o porquê tem que ter uma voz gritante, literal, para poder fazer ser ouvida a voz daqueles que não podem, como você coloca muito bem. Então, voltando nesse caso, por que não? 4 vezes, Tati? Qual que é a dificuldade do fiscal ir lá e falar assim, olha, agora não dá mais, meu querido, desculpa, mas ó, né, tá aqui a sua multa. Qual é a dificuldade disso, Ronaldo? O vereador tem poder de polícia, ou não? Depende da situação. Depende. Depende da situação. É que a gente Poder vê de alguns polícia vídeos todo aí, né? cidadão acaba tendo, né? Mas muito depende da situação. Às vezes a gente não quer ter algumas atitudes porque acaba, dependendo da situação, pode ser... Vai tem como chocar mais abuso- negativamente do que positivamente. Não, é como abuso de autoridade. Tem que tomar cuidado, porque uma linha é muito tênue, né? De novo, depende da questão Depende da questão interpretativa. interpretativa, Meu Deus, a gente como está sempre. cercado por situações Esse é o problema. extremamente complexas. Para né? você ser acusado e ser até julgado como abuso de autoridade não custa. Ainda mais quando é uma questão sensível como é a causa animal. Aí algumas pessoas falam, mas tem tantos delegados aí que estouram portões, que pulam muro. Mas eles não contam que eles são processados, que eles pagam muito para advogado defendê-los. E muitas vezes eles têm que devolver o animal. Essa parte ninguém conta. Então. Né? Porque complexo. é muito bonito você fazer um vídeo midiático, você Né? pular portão é fácil. Fazer o corte é fácil, é o que a gente está falando mas aqui, e os né? bastidores? E você já falou disso também, que eu já vi. Olha, Já falei. vai lá, sai na foto bonitinho, grava com cachorrinho, com gatinho, mas quem que cuida depois? Quem que alimenta exatamente. depois? Quem Tem que vai toda dar essa tempo questão. depois? Além de muitas vezes a ter que devolver esse animal por conta dessa ação errada, digamos assim, ainda quando há o resgate, quem está cuidando desse animal? Nunca é quem está lá bonitona no vídeo. É sempre o protetor, o voluntário que está lá escondido, que ninguém nem sabe quem é. Que paga a conta, que fica com o animal. E para doar esse animal? Gente, é muito difícil doar um animal de porte médio grande. Não é fácil, não. Eu vejo Ninguém quer essa adotar, questão. não. Tem que ser aquela conexão e não é fácil de encontrar. Eu já admiro alguém a pegar um animal e não cuidar, né? Quer dizer, já não tem o senso de responsabilidade para... Mas às vezes Tem bate o isso daí. senso de vazio no momento, a pessoa não esse consegue é o problema. entender aquilo. Então, Eu vou falar um pouquinho da área que eu trabalho um pouco, né? Análise comportamental, Tati, né? A pessoa sente um vazio momentâneo, mas como é que você explica para ela que aquilo pode passar, para ela ter consciência de não pegar, por exemplo, um animal que a gente sabe que ela vai abandonar depois? Eu tive um caso interessante, uma família realmente teve um animal, né, um pet, né, muito querido, até que os filhos chegaram. Até o primeiro foi tudo bem, Ronaldo. Quando veio o segundo, né, o doguinho começou a sentir ciúmes do bebê, né? Aí a coisa começou a mudar de figura. E a família teve que tomar uma decisão porque o cachorro começou a avançar no bebê. Adivinha quem saiu perdendo na conta? Você está entendendo? Claro, foi para uma outra casa, muito amado, mas eu imagino assim, como vocês Mas dizem, isso não né? acontece no dia a dia, na rotina. Exato, não um né? caso- Assim, eles tiveram cuidado de Sim. colocar, mas ainda assim, o animal também sofre, né? O pet sofre uma perda, porque, poxa, ele criou uma conexão, é a família que ele protege, que ele, né? Sim. E ele foi embora para uma E outra nesses casa. casos, né, a família tem que estar preparada se ela adota um animal, primeiro que é para a vida toda.
o animal pode viver 10, 15, 20 anos. Eu tive um cachorro que faleceu com 18. Então, a vida do animal pode ser bem longa, ela tem que estar preparada para os problemas. No caso de um casal que acaba tendo uma criança e o cachorro desenvolve um comportamento, normalmente é por falta de uma orientação de um especialista em comportamento canino. Ele não está tendo aquele comportamento, porque ele está com ciúmes, um ciúmes como é o do ser humano. Ele às vezes não está entendendo o que está acontecendo. Às vezes aquele cachorro é tratado de uma forma e ele vê um novo membro chegando com cheiro diferente, toda uma situação diferente. Vai mudar toda a rotina. Vai mudar a rotina. Então, ele precisa de um especialista de comportamento canino, né? E tem algumas raças em específico mais ainda. Então, você tem que estar preparado. A pessoa quer ter um animal, quer ter um pitbull. Aí, tanta gente quer ter pitbull. Eu amo pitbull. Eu nunca fui mordida por um pitbull. Eu acho eles maravilhosos. Mas eles têm uma força gigante. Eu não teria condição de ter um pitbull em casa. O animal come pra caramba. Precisa de atendimento veterinário, como todo animal, Sim. né? Mas alguns dependem mais de atendimento veterinário e ele precisa gastar energia. Você tem tempo de passear com o seu esse o pitbull ponto. 3, 4 vezes ao dia? Você tem condição de pagar uma creche para ele fazer exercício? Não tem, não tenha. É simples o fator. Então, né? assim, muita gente quer um animal de raça, que é um Border Collie. Meu Deus, essa pessoa quer ter um Border Collie no apartamento. Dá pra ter? Dá pra ter? Dá. Dá pra ter qualquer animal, até um, como que chama aquela raça grandona? Enfim, pastor os alemão, ia pastor falar. alemão, os Beethoven Doberman. da vida. Eu ia falar uma raça bem grande aí que eu esqueci. Sim. Canicorso. Dá pra ter? Dá. Nossa. 60 quilos? Dá pra ter. Mas você vai ter condição de catar as fezes dele, de manter o ambiente limpo e de passear com esse animal constantemente? Se você tem essa condição, tenha. Você pode ter um animal incômodo. Mas você está preparado? Se não preparo estiver, para outras não coisas. tenha, né? E aí você tem que procurar um animal que seja mais adequado à sua rotina. Por exemplo, você não quer ver seu chinelo sendo destruído toda semana. Você vai adotar um filhote, todo filhote vai roer pé de mesa, pé de cadeira, vai pegar sua roupa do varal. E isso, Ou esse seja, comportamento pode chegar até os 2, 3 anos. Você quer ter isso? Quer? Então você tenha. Isso vai me estressar, não tenho tempo. Então não tenha. Mas eu quero muito ter um cachorro. Adota um idoso, adota um cachorro de 10 anos. Tem de um companhia, né? Pronto. Tem um monte de cão idoso, velho mesmo, lá na Secretaria de Proteção Animal, que nunca vai conhecer uma casa, porque ninguém adota. Mas aí a pessoa adota um filhote depois quer doar, porque ela não aguenta o comportamento do cachorro. Que é a Então maioria dos adota um velhinho, que ele não vai roer o chinelo, ele não vai tirar a roupa do varal, ele vai ser um cão de companhia. Então você também tem que procurar um animal que é adequado à sua personalidade. Que a maioria não pensa Não nisso, né, pensa. Tati? E aí a Não pessoa quer pensa. ter um Lulu da Pomerânia. Meu Deus, todo mundo quer ter Lulu. Não é? Lá tem pra caramba. Tem problema de patela, tem problema de alopécia. Tem que tomar banho toda semana no pet shop, não é da em casa. Tem que escovar esse animal, ele não pode ser tosado. Você está preparado para isso? Está? Adote. Porque, né, eu sou contra o comércio de animais. Mas as pessoas muitas vezes compram um Lulu e não dão o suporte que ele precisa. Todo mundo também quer os peludinhos, os shih tzus, maltês, lhasa. Pelo embola tudo. O shih tzu tem o olhinho para frente. Se ele brigar com o outro, até brincar, pode dar problema. Você vai ter condição de levar no Alguns amigos oftalmo? têm e estão passando perrengues para cuidar Então, por causa das situações que a raça traz, né? Claro que o vira-lata é o que normalmente dá menos custo veterinário, porque é um animal mais forte, ainda assim, ele precisa tomar as vacinas, ele precisa frequentemente fazer hemograma, assim como nós, ele precisa de uma boa ração, precisa também de passeio, né? Mas é um animal que acaba dando menos gasto do Sim. que um Lulu da Pomerânia. Sim. Então, só que a pessoa quer muito, às vezes, mais a aparência, o status do que a companhia de um animal, que no fim eles são todos iguais, muda a Exatamente. personalidade, assim como a nossa também é diferenciado um do outro, mas os animais, ele tem cada uma personalidade, né? Mas são todos cachorros, são todos amigos, são todos filhos. Eu tenho 2 cachorros, tenho um pincher resgatado,
de maus tratos, todo lascado, olho ruim, pele ruim, velho, bravo. Não é? Comigo não, né? Que ele já acostumou, mas ele é aqueles cachorrinho bravinho, É chatinho. o baixinho invocado. Tá vendo? Ele é Pois é. 1,5 kg. Olha lá, o baixinho invocado. Tá vendo? Chato. É o baixinho Não é? invocado. Mas é a coisa mais linda do mundo, Então, né? não, Tem um tá galo vendo? também. Sim, o galo, claro, claro. Então- Não, esse tá, né, contigo, inclusive, na campanha. Tá, né? é meu Esse filho, tá- dorme comigo. Aí falar também, a pessoa que tem uma galinha dentro de casa, você pode ter dentro de um apartamento, mas você vai se incomodar com as fezes, com o cocoricó, entendeu? Né? Então, assim, é tudo a pessoa ter noção do que ela está fazendo e não quer ter nada, não tenha nenhum animal, Exato. né? Não precisa ter, precisa respeitar. Não O tenha pra status. Exatamente, o respeito é fundamental. Amar, né? Eu gostaria que todo mundo amasse os animais como eu amo. Sim. Né? Mas o respeito é fundamental. Então a pessoa, ela pode não amar, mas ela precisa respeitar. Ela não pode abandonar, ela não pode maltratar, ela não pode ferir, mutilar um animal. Né? É o mínimo que ela pode fazer enquanto aí cidadão. Só uma perguntinha para nós Pode falar, tá indo temos aí embora, uns- né? Uns minutinhos. Isso, uns minutinhos pra gente poder encerrar Voltando aqui e à seguir. política, você sabe mais ou menos qual é a quantidade de votos necessárias para você se No eleger? meu partido? No seu partido. Então, o Avante, a gente está num partido que é pequeno, considerado pequeno. Nós não temos nenhum candidato com mandato, né? Então, dentro desse quesito está todo mundo no mesmo nível. E pela soma, a gente precisa de aproximadamente 50 mil votos para ser ali eleito. Então, a gente tem chance real, eu tenho chance real, né? Eu sou a única mulher candidata a deputada federal em Limeira, né? A única pela causa animal também, inclusive acho que até da região como mulher. E dentro do Avante, então, a expectativa é que se eleja um federal com 50 mil votos. Então, a gente tem essa chance real, né? Aí pelas expectativas, pelas contas, que seja possível fazer, então, essa cadeira. Se um candidato ou outro explodir de votos, né, como se diz, tem o nosso candidato à presidência, Dr. Augusto Cury, que está fazendo uma fantástico. excelente campanha, que tem trazido aí muita admiração para a gente, e ele tem levado o nome do partido, né? Então acredita-se que muitas pessoas votarão na legenda, né, no estado de São Paulo, e isso vai trazer também mais notoriedade à nossa legenda, o que pode ajudar também. A Mas gente a também imagina isso pra você aqui a expectativa é 50 mil votos. Eu não entraria nessa disputa que é muito acirrada, é de muita responsabilidade. Eu não entraria nisso se eu não tivesse chances reais, tá? Eu não tenho essa... obviamente que pela minha missão, pelo meu amor à política, aos animais, a gente quer sempre mais. Mas eu não entraria nessa disputa se não tivesse algo palpável. Eu não colocaria meu nome nesse momento. Eu tenho muitos animais para cuidar, eu tenho uma vida já muito corrida, a gente vive muito cansado, mas eu amo o que eu faço. Então, por isso que eu aceitei esse desafio. E a gente imaginou porque isso. eu tenho condições reais. E se cada pessoa que votou em mim, enquanto vereadora, multiplicar por 10, eu estou eleita. Não é? Então, E hoje Mais tem de 5 mil representante? votos. Você ampliou da primeira campanha de quantos votos para mais de 5 mil, Tati? de 1.472 votos para 4.688. E você imaginou que essa mudança foi exatamente por quê? Olha, eu acho que as pessoas, elas entenderam que a causa animal é importante. E eu converso muito com as pessoas, né? Eu tenho um diálogo direto. Eu tenho as minhas assessoras, obviamente, mas quem responde o WhatsApp sou eu. Quem responde rede social sou eu. Então, isso faz com que a gente tenha mais conexão com o eleitor, que tenha mais conexão com as pessoas. Eu estou sempre na rua, eu vou até a casa das pessoas, no projeto de castração, que é o Castra Mais Limeira, que foi uma conquista do meu mandato. Eu estou presente em todos, eu converso com as pessoas, no pós também, porque não é você só conseguir um projeto. Eu quero saber se esse animal foi bem atendido, se ele não veio a óbito, se não teve complicação, como é que foi o atendimento. Então, tem todo um trabalho de fiscalização dentro desse trabalho, que é uma conquista minha, do meu mandato, mas que eu tenho todo esse cuidado
para Nada mais ver justo também, né? se essa política está sendo bem aplicada. Então, isso faz com que eu esteja muito próxima da população, desse eleitor, dessas pessoas que gostam dos animais. Então, acho que isso, né, fez com que as pessoas olhassem para mim e falassem: aquela louca dos bichos lá, Não é? é gente O boa, tá importante trabalhando. é que ganhou uma tarimba. O importante é que tem uma tarimba forte no seu caso. Eu creio que é a mais forte de todos os vereadores e de um bom tempo para cá, na verdade. Outra pergunta rápida. Já conhece Brasília? Conheço. Minha primeira ida a Brasília foi em 2008. Eu fui fazer um programa que chama Estágio Visita, à época. Eu acredito que esse trabalho tem até hoje. Os deputados, eles convidam, né, estudantes de faculdades, de universidades, para conhecerem Brasília, né? É um projeto da Câmara dos Deputados. Então, eu passei uma semana lá visitando todos os Uau! departamentos, né? Não foi uma visita de um dia. Não, a primeira vez que eu fui, eu fiquei uma semana certinho em Brasília, conhecendo todos os departamentos, tendo palestras, aulas. É um projeto muito bom do governo, legal, que eu Tati. acho que ainda existe, chama Estágio Visita, a gente vem com certificado, tudo. E foi uma experiência incrível, eu aprendi muito naquela semana, muito. Depois voltei, enquanto vereadora, várias vezes. Eu adoro Brasília pelo clima político. Eu me vejo lá porque me dá aquela vontade de trabalhar, de colocar a legal. minha voz, de gritar, de estar ali junto, tentando fazer a diferença no meio daqueles 513, Não né? é? No caso, 512, né? Eu sei que é muito difícil, vai enfrentar assim, muito machismo, muita gente ali com poder, que só está pelo poder, mas alguém vai ocupar essas 513 cadeiras. Em São Paulo, alguém vai ocupar 70 para deputado federal. Quem vai ocupar? Que sejam pessoas com propósitos, né? Que sejam pessoas que tenham missão, que tenham vontade, força para fazer acontecer, né? Que estão ali para dedicar a uma causa, para dedicar às pessoas, porque tem que amar. É muito importante todo o trabalho, é muito bom a gente ter o reconhecimento, mas mais do que isso, é aquilo que vem do coração. E eu, felizmente ou infelizmente, eu adoro política, Pois é. gosto muito desse clima político. E é eu o me caminho sinto para as em casa. mudanças. Eu também vejo isso. Eu lembro a primeira vez que eu entrei na Câmara, ainda não tinha assumido como vereadora, mas já estava eleita em 2020. Quando eu entrei já eleita, eu falei: meu Deus, eu estou em casa, sabe? Tem um ambiente confortável Não para é? mim, assim, em Brasília. Porque eu me algumas sinto coisas acontecem assim para confortável. algumas pessoas, outras não entendem isso. Então eu né, me sinto Tati? assim: nossa, estou no meu ambiente, então fazer o quê, Poxa, né? que legal. É algo que eu gosto, é algo que é minha missão. Eu brinco que quando eu ganhava bem menos, que eu trabalhava como analista ambiental por uma ONG, o dinheiro rendia mais porque eu não tinha tanta dívida no veterinário, Não é? não era tão cobrada, mas eu não me sentia completa na missão. Então eu estou muito feliz pela oportunidade. Tenho mais dívidas, tenho mais animais, sou mais cobrada, às vezes sou xingada, né? Mas faz parte, eu gosto, eu amo o que eu faço. E como cristã, eu sei que é uma missão. Eu sei que a gente está nesse mundo aqui de passagem e essa passagem precisa ter aí um significado, ter um motivo. Esse motivo é tentar fazer o bem para os animais e para as pessoas. Muito bom. Última pergunta e não menos importante. E você está buscando amplificar teus votos para que região, para que lado? Claro que a causa nós já temos, isso todo mundo entendeu. Sim. Né? Mas assim, só com Limeira, com a quantidade de candidatos que a gente tem, infelizmente não dá para você pensar nisso somente aqui, sim. pela multiplicação da necessidade do que você teve como vereadora. Vocês estão ampliando isso para onde? A tua equipe está ampliando isso como? Estima-se que, só dar um exemplo, a gente está caminhando em várias cidades, com lideranças em várias cidades da região. Em São Paulo, o estado de São Paulo tem cerca de 8% da população que se identifica como vegetariano ou vegano. Nós não temos representantes veganos ou vegetarianos em Brasília, né? Então a gente está tentando trazer esse público. Eu estou com uma dobrada de um candidato a estadual da cidade de São Paulo, que é vegano também, que milita nessa pauta. Então a gente quer fazer com que as pessoas, com que esse público saiba que nós estamos nesse pleito, que nós precisamos desse apoio, e acredito que esse pessoal, né, que essa população vegetariana vegana sinta-se representado por nós, então que vote no meu projeto
para que a gente tenha, então, esses votos necessários. É uma população muito grande, e especialmente na cidade de São Paulo, e repito aqui, nós não temos representantes, nenhum dos deputados eleitos por São Paulo, e na maioria dos estados, nenhum tem essa pauta vegana vegetariana. A gente tem aqueles que são sensíveis, por exemplo, a Duda, que é de Minas, que ela é vegana, mas não é a pauta dela, ela é vegana, mas não é a principal pauta dela. Então a gente não tem ninguém que milite nessa área. Então eu seria assim, estou, né, tentando levar essa oportunidade para esses eleitores, né, terem em mim uma representação que ainda não tem. Muito bom. Considerações finais, Ronaldo Crespim. Obrigado, gostei da conversa, podemos conversar mais, né? Como sempre. Né? É maravilhoso ouvir o pessoal, cada um falando de um assunto que realmente... Muito bom. Está em alto nível, realmente está em alto nível. Outro nível. A única consideração que eu tenho é a campanha que estamos fazendo, que nós estamos fazendo uma campanha também, né? Então. Limeirense, vote em Limeirense. É isso que nós estamos pedindo. Nossa, Já que Limeira tem aqui. 205 mil eleitores, Isso, acho que é 205 mil, eu acho que nós temos que pensar em... Eu sei que muitos candidatos vão trazer candidatos de fora, a gente sabe disso, que faz dobradinha, tudo por questão de política, faz parte da política. Mas vamos pensar, antes de assinar lá ou de apertar o botãozinho, vamos pensar em na Limeira, vamos pensar que essas pessoas que, se forem eleitos, podem trazer recursos para a cidade. Querendo ou não, foi aquilo que nós falamos. Essa cidade ela está meio abandonada. Exato. Certo? A gente fala nessa questão porque nós não temos um deputado estadual para brigar lá com o governador. A gente vê todas as questões das cidades ao redor de Limeira, e Limeira sendo uma cidade, realmente ela é, como você disse no ano passado, todas as rodovias passam por aqui. Então nós estamos quase que no centro para fazer qualquer coisa. Temos E tudo. Está realmente faltando combustível para poder fazer andar. Continuamos com a campanha. Limeirense, vote em Limeirense. Tá certíssimo. Tati, considerações finais. Se quiser deixar um recado final, agora a teu critério, como você quiser. Bom, agradeço pelo convite. Estou muito grata de estar aqui nessa noite conversando com você sobre vários assuntos, podendo ter a oportunidade de falar dos animais. Isso me deixa muito feliz, né, que anteriormente a gente não tinha essa oportunidade. Então, falar que a causa animal é importante, sim, é minha principal bandeira. Entretanto, todas as causas são importantes, né? Um deputado federal tem aí cerca de 40 milhões de emendas impositivas e obrigatoriamente 50% é para a saúde. Então, mesmo que eu vá falar, é doida, lá vai mexer, vai colocar para os bichos. Não, é obrigação do parlamentar encaminhar 50% para a saúde. Então, eu tenho um compromisso, eu sou de periferia, eu estudei em escola pública, meu compromisso é com as pessoas e com os animais. E exatamente, limeirense precisa votar em limeirense, precisa votar em mulher, né? Tem que trazer esse voto também, sou a única candidata mulher. Vamos amplificar. E é isso, Limeira tem condição sim de eleger pelo número de eleitores até 2 ou até 3, a depender daí do contexto do partidário, candidatos. A gente sabe que isso não acontece, tem muita abstenção, muitas pessoas não saem para votar, a gente conta aí com 160, Mais vou ou colocar menos 170 mil votos. Por um milagre, né? vamos contar perto de 170 mil, se 20 mil a Vamos mais torcer, sair da última eleição. Vamos torcer. E na última eleição, salvo engano, cerca de 70 mil votos para deputado federal foram para candidatos de fora. Exatamente. Que nunca mais pisaram aqui e que não trouxeram nenhum benefício para a cidade. Então a gente tem que buscar esse voto também, né? Fazer com que essas pessoas votem em candidatos de Limeira. Então é isso. Certo. Obrigada. E em breve espero voltar aqui para conversar com vocês. Esperamos também. A gente vai terminar essa rodada toda, né, com os candidatos. Começamos em pré-candidatos, já candidatos, né, Ronaldo? Realmente. E tá passando muito rápido, Tati, né? E olha que nós ampliamos de um dia na semana para 3, segundas, quartas e sextas, para poder fazer essas entrevistas e puxar o pessoal. Alguns estão me dando um pouquinho mais de trabalho, mas deve caber dentro do processo ainda, para que a gente possa chegar antes do pleito, né, dia 4 de outubro, para que a gente possa estar com eles aqui, tá? E você vai receber um convite também para o dia 2 de setembro. Estamos fazendo um tradicional, já quase tradicional, encontro de candidatos no Gran São João. Ronaldo, né, com toda a equipe, com a direção do Gran, nos cedeu a boate do Gran. Então, na próxima quarta-feira, nós estávamos nos últimos momentos, está recebendo aqui a notícia ao vivo, né, com alguns vendo aqui, e os demais vão receber um convite como você, que nós queremos apresentar os nossos candidatos da cidade num ambiente diferente. Vocês juntos, não é um debate,
É uma sabatina light, muito leve, com algumas pessoas da cidade da área de saúde, educação, empreendedorismo, e é bem interessante. Já fizemos isso há 4 anos, né? Eu como moderador, o Ronaldo na mesa como quase 4, foi 4 candidatos da última vez, tô ficando Parece velho, que né? foi O tempo tá ontem. passando. Já, Ronaldo, 4 anos, há exatos 4 anos estávamos fazendo isso no Bifenaí de família. E tivemos quase todos presentes, né? 3 apenas não puderam. A doutora Mayra e Roberta Botion estavam em campanha com o Tarcísio de Freitas no período. E o Miguel Lombardi, que também já estava com a data fechada, não pôde estar. Dos demais, todos compareceram e foi bem interessante. E as pessoas gostaram muito de ver os candidatos de Limeira próximos. Então, o diretor fez o convite novamente. O presidente do Gran São João nos permitiu usar o local, então já estendemos o convite a você Quero que vai estar receber presente, oficialmente. com toda Então, certeza. já reserve na datazinha, vai receber todos os dados, vai ser bem interessante Que bom. você estar conosco Muito lá, bom. tá bom? A você que nos acompanha até aqui, muito obrigado, né? Por favor, deixe o seu curtir, comentar, compartilhar aí conforme você já conhece as regras de YouTube. Logo os cortes para poder apresentar a Tati vão estar correndo aí também de uma forma melhor. E agradecemos todo este momento aqui do On Time Eventos, na pessoa do nosso querido diretor Maninho, todos aqueles que têm se envolvido no projeto de conseguimos fazer essas entrevistas. E logo, logo nós vamos dar continuidade na nossa temporada. Ronaldo, boa noite. Tati, noite. muito obrigado. Obrigada. Até qualquer hora. Tchau, tchau.